Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é xarope para alimentar a abelha. Tá louco, professor? Como é que é isso? Vem comigo que eu vou te explicar e vou te ensinar como que você faz a nutrição importante para a abelha no período de fome. Bora lá! Fala pessoal, professor Armindo chegando na área para poder trazer para você mais um conteúdo rico para te levar à superprodução e ao superfaturamento com a apicultura. Hoje eu quero trazer para você o tema relacionado à nutrição da abelha do xarope água com açúcar que você tem que aplicar para ela. Ah, professor, mas isso aí vai gerar contaminação no mel. Você está querendo é produzir mel, né, professor? Tu tá querendo é produzir mel de açúcar. Não é não, gente. Entenda o que eu tenho que te explicar. Veja bem, a abelha, ela não produz mel 12 meses do ano, não. Ela não encontra néctar 12 meses do ano, não. Nós temos aí 6 calendários apícolas distribuídos ao longo do Brasil. Tem região que a safra dura 4 meses, tem região que dura 6, tem região que dura 8. Na média, são 6 meses de abundância de alimento, de néctar e pólen na natureza e 6 meses de fome. E quando entra fome, a abelha passa fome mesmo. Ela não encontra nenhuma flor com néctar para coletar. Ela não encontra nenhuma bolota de pólen viável para poder coletar, porque chove e desnatura o pólen. Ou então seca demais, resseca o pólen. Então a abelha ela passa um período de escassez. Você tem que lembrar que nenhum animal tem o tempo todo 12 meses de comida. Só tem um animal na face da Terra que tem comida 12 meses do ano, que é o ser humano. Não é à toa que a gente está sugando o planeta. A gente come muito e come muito todo dia. Mas no tempo que a gente ainda estava na nossa fase ainda de evolução, vivendo no tempo das cavernas, era 6 meses de escassez também. O ser humano passava fome bruta. Então todo animal, todo ser vivo é assim. A abelha é um animal que precisa de comida. Quando ela está no período de abundância de alimento, maravilha, ela encontra tudo que ela precisa. Carboidrato, proteína, vitamina, sal mineral, aminoácido. Ela encontra o néctar, encontra o pólen, tá a flor aberta. Ela coleta tudo aquilo e leva para a colmeia. Por que a abelha armazena uma grande quantidade de mel? Uma grande quantidade de pólen para poder sobreviver no período seguinte, que é o período de fome. É só a gente lembrar dos desenhos que tinha do Pato Donald, lembra? Que a gente era moleque, a gente era menino, que viu o desenho do Pato Donald, que a abelha enroscava um ferrão no rabo dela para poder ferroar o Pato Donald? Pois é, era aquilo ali, era 6 meses de fome, 6 meses de abundância. No período de abundância, a abelha armazena muito alimento porque ela sabe que em seguida vem a fome. E aí ela está preparada para poder passar aquele período de fome com o alimento que ela armazenou. A mesma coisa acontece com a abelha no Brasil. Ela tem 6 meses de abundância, 6 meses de fome. O período de abundância, ela armazena muito alimento para poder sobreviver no período de fome. Como a gente, apicultor, a gente coleta o mel da abelha, a gente colhe o mel floral, aquele que ela buscou lá na natureza, a abelha fica sem alimento armazenado com ela. Então você precisa suprir alimentação substitutiva para a abelha. Se você colher o mel, você vai deixar o animal passando fome? Se você tirou o mel, você vai deixar o animal à míngua? Sem comida nenhuma, tem que alimentar. Se você não alimentar, você perde 80% do plantel. De cada 100 colmeias vai embora 80. Ou vai abandonar ou vai morrer. Um dos dois, não tem jeito. Ela não vai ficar com você. Ela é um animal que ela precisa alimentar, ela precisa nutrir, ela precisa de carboidrato, proteína, vitamina, sal mineral, aminoácido, as 5 bases nutricionais de qualquer ser vivo. Então quando você tem a aplicação do xarope água com açúcar, é para substituir imediatamente o néctar da flor, que é a fonte de carboidrato, que é a fonte principal de energia de qualquer ser vivo. Você não pode esquecer que o carboidrato, as fontes de açúcar, elas entram na corrente sanguínea de todo ser vivo, cai na célula, cai na mitocôndria celular, aquela energia do carboidrato é transformada em ATP, o ATP é a energia que a célula precisa para poder consumir e viver. No final, tudo vira ATP. Então, quando você faz a aplicação da água com açúcar, você está suprindo para a abelha aquilo que ela necessita para quê? De carboidrato que ela perdeu do mel que você colheu. Infelizmente, a maioria dos nossos caixoteiros deixa a abelha morrer à míngua. Tira o mel da abelha e larga a abelha. Deixa a caixa abandonada, deixa o enxame abandonado, deixa o enxame à míngua ou enfia fogo no enxame para poder tirar o mel. É um absurdo o que é feito. O apicultor profissional, aquele que trabalha corretamente, o apicultor que chega na superprodução de mel, que respeita a abelha, ele sabe que a abelha precisa da alimentação. Então ele vai suprir a abelha daquilo que ela necessita na fome, para o enxame não morrer. E o enxame não morrendo, ele tem sempre ali a abelha produzindo mel para ele. Vamos aprender como é que a gente faz xarope?
Então a gente vai fabricar, pessoal, 4 litros de xarope. Para isso eu vou lançar a mão de um balde aqui vazio aqui, ó, tá bom? Um balde vazio, água, é água filtrada mesmo, normal, tá ok? Água filtrada, água da torneira, água limpa, água tratada, sem problema nenhum. A gente tem aqui o açúcar cristal, que a gente vai estar utilizando, e a gente tem ainda o glicopan, que a gente vai conversar sobre ele, falar sobre a proteína líquida, que você tem que usar também para suprir o aminoácido essencial, que às vezes a abelha não encontra na natureza. Então presta bem atenção, eu já separei uma quantidade aqui de 3 litros de água, 3 litros de água, para poder despejar aqui no balde. Vamos virar aqui a água. O Filipão vai acompanhando aqui com a gente aqui, né, Felipe? Bacana. Virando a água, pessoal. Joia! Coloquei água aqui dentro do balde e agora nós vamos colocar uma quantidade equivalente de açúcar que equivale a 70% da composição do xarope. O xarope, ele basicamente você vai colocar qual quantidade? Anota aí direitinho para você não perder. Você vai colocar uma quantidade de 650 gramas de açúcar para 450 ml de água. Nossa, professor, tá louco? Mas isso aí é uma quantidade muito grande de açúcar e é mesmo. É para você chegar numa quantidade de 70% de concentração de açúcar. Quando a abelha metabolizar isso, ela vai quebrar toda essa fonte e quebrando toda essa fonte vai estar disponível para ela o que ela necessita. Nós vamos colocar aqui, ó, presta bem atenção. Eu já estou aqui craque na quantidade, então não dá erro. Presta bem atenção à colocação aqui do açúcar. Joia! Mais um pouquinho. Então eu estou colocando aqui a proporção de 650 gramas de açúcar para 450 ml de água, ok? 450 ml de água. O glicopan agora, que eu vou estar colocando, ele tem uma função. O que é glicopan? Glicopan é o promotor de crescimento. De onde que surgiu essa ideia do promotor de crescimento? Surgiu há muitos anos na agropecuária brasileira para poder suprir a quantidade de aminoácidos que um animal não consegue obter da nutrição dele, da alimentação dele. Nós temos uma base de cadeia de 23 aminoácidos. Inclusive, eu até brinco em muitos vídeos muitas vezes que os 23 aminoácidos nada mais é do que o alfabeto de Deus. Porque a partir dos aminoácidos, os 23 aminoácidos distribuídos, sequenciados de maneira diferenciada, é que constitui a base escrita do DNA de todo ser vivo. Nós, seres humanos, nós temos uma base de aminoácidos essenciais que a gente tem que buscar na nossa alimentação. A abelha também. A maioria dos aminoácidos, os seres vivos, eles produzem no próprio organismo. Mas existe um conjunto pequeno que eles têm que buscar de fonte de alimentação. E às vezes, na fonte de alimentação, aquele animal não encontra o que necessita. A abelha, ela está no período de fome, passando fome, precisando de proteína, vitamina, sal mineral e aminoácido. Se faltou aminoácido, a abelha abandona. É comum o apicultor muitas vezes estar no apiário, com a colmeia tudo bonito, bacaninha, colmeia equilibrada, cria nova, cria de larva, cria madura, presença de mel, presença de pólen. Quando ele chega na revisão seguinte, a abelha abandonou. Quando a gente vai descobrir o que está acontecendo? Pólen que está vindo com falta de algum aminoácido, pólen que ela coletou da natureza. Se faltar um aminoácido essencial, a abelha vai embora, larga até filhote para trás. Então é importante você suprir com a fonte de aminoácido. De onde que isso é obtido? Isso é obtido a partir da levedura, da proteína inativada de cerveja, da levedura inativada de cerveja. É adicionado o ácido junto a essa proteína e é então quebrado esse ácido, quebrado essa proteína para obter o aminoácido livre. No verso de qualquer um desses produtos, você encontra a composição de todos os aminoácidos que estão aqui disponíveis, tá bom? Então o glicopan é o que a gente faz a utilização que a gente mais encontrou resultado prático para a abelha. Dá algum resíduo? Nenhum. Dá alguma contaminação? Nenhuma. Por quê? Porque ele é de fonte vegetal, então ele não vai dar nenhum tipo de contaminação de efeito residual. Uma tampinha dessa, nós vamos medir uma quantidade de 5 ml, tá bom? Cada tampinha dessa, tá ok? Aqui eu tenho 4 litros. Eu tenho que colocar 5 ml por litro. Então quantas tampinhas eu vou colocar? Vou colocar 4 tampinhas. O Felipe vai acompanhar aqui, ó, vou medir aqui, ó. Primeira tampinha. Bem devagarzinho. Primeira tampinha. Segunda tampinha.
Terceira tampinha. Quarta tampinha. 5 ml por litro. Agora sim, eu tenho uma composição rica e diferenciada de todos os aminoácidos que a abelha precisa. Ah, professor, mas você não tem o bife proteico que você põe para a abelha? Por que você colocou o bife proteico que tem aminoácido e ainda está fazendo a aplicação de aminoácido líquido para a abelha? Por que eu tenho que aplicar o glicopan se você já pôs o bife proteico? Porque a abelha tem necessidade da base sólida do bife proteico. Você tem que lembrar que quando ela coleta o pólen apícola, ela armazena no favo. A rainha tem que ver o pólen no favo, senão a rainha, ó, dá no pé. Não adianta você colocar apenas proteína líquida para ela e acreditar que isso substitui o pólen da natureza. Não substitui. Se a abelha não sentir, não perceber que tem base material armazenada no favo, ou seja, pólen apícola, ela vai abandonar a colônia. Então você vai aplicar o bife e vai aplicar também o xarope, tá bom? Aqui nós estamos fabricando xarope. Fiz aqui agora, vamos misturar? Agora você vai, ó, literalmente misturar o produto, olha aqui, ó. Vai misturar o produto, vai ficar aqui alguns minutos aqui misturando esse produto. Pessoal, o xarope aqui, ó, tá concluído. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos lá no apiário, que eu vou te ensinar como é que aplica, tá bom? Vem comigo, vamos lá para o apiário Rancho Nobre pra gente fazer a aplicação do xarope. Bora lá! Nós chegamos aqui no apiário para poder fazer a alimentação do xarope e eu já quero mostrar para você. Olha só o xarope como que ficou. Olha que interessante, como que o glicopan, ele termina de quebrar todo o açúcar. Não sedimentou nada de açúcar, é você dar o tempo para ele poder reagir com o açúcar que você tá colocando. Ele termina de fazer toda a quebra do xarope. O xarope aqui já está pronto para poder ser colocado. 70% de concentração de açúcar com promotor de crescimento. Como é que nós vamos alimentar? Está aqui, ó. Ela está com 2 alimentadores ABS, eu já joguei uma fumaça prévia aqui nela, vamos jogar mais um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui o alimentador ABS. O alimentador ABS é o alimentador recomendado dentro do método para superprodução de mel. O pessoal está inventando moda aí de outros tipos de alimentadores, outros tipos de material, outros formatos. O alimentador ABS é o único garantido. Então de repente você vai usar um outro sistema de alimentação que não é o ideal. O alimentador ABS é isso aqui. Chega aqui, Felipe, a gente mostra para a turma aqui, ó. Ele é constituído de um coxo apoiado em um ferrinho, tá vendo? Um coxo apoiado em um ferrinho e tem uma madeirinha lá no fundo. Essa madeirinha funciona como um flutuador. Na hora que eu colocar o xarope, a abelha ela vai chegar aqui, trabalhar numa boa, beber o xarope, mas não vai correr risco dela afogar nesse alimento que vai ser colocado. Olha aí, ó. Então tá aqui a madeirinha. E a alimentação, o interessante dela, sabe o que é? É que essa alimentação, você não precisa abrir a colmeia para poder aplicar o alimento. Eu já retirei aqui as tampas, não vou nem abrir a caixa. Eu só vou fazer a aplicação do alimento e tampar novamente. Vamos alimentar? Olha como é que é difícil alimentar um enxame de abelha. O cara perde a abelha porque quer. O cara perde a abelha porque quer. Um apiário de 30 colmeias, ele gasta meia hora para alimentar a cada 15 dias e acha que isso ainda é trabalho. Então é gente preguiçosa mesmo, que não quer cuidar da abelha do jeito que precisa. Olha só como é que é bobo alimentar um enxame. Olha a madeirinha, como é que vai flutuar no alimentador. Presta bem atenção. Ali, eu ajustei aqui a madeirinha. Olha lá, ó. Já flutuou. Vamos colocar aqui no outro alimentador. Tá aqui o alimento. A abelha ela vai sair de dentro da colmeia, vai vir até o alimentador, vai beber o alimento e vai fazer uma alimentação individualizada, tá bom? A abelha do mato não vai vir beber. Só a abelha que está aqui na colmeia é que vai beber desse alimento. Então você encaixa aqui a tampa aqui bonitinho. Encaixou uma tampa. Vamos encaixar agora a outra tampa. Certifica que isso entrou bacaninha. O ferrinho chegar até o fundo. Pronto. Coloca uma madeirinha aqui para garantir que não vai sair do lugar. A abelha vai sair da colmeia e alimentar individualmente. A abelha do mato não vai conseguir chegar.
ela vai carregar todo o xarope e transformar isso em energia metabolizável e distribuir para os filhotes. Juntar com o bife proteico, que você também deve aplicar na colmeia, para você ter um suprimento de carboidrato, vitamina, proteína, sal mineral e aminoácido, as 5 unidades básicas de alimentação de todo ser vivo. Fazendo isso, você não perde a abelha. Fazendo isso, ela não vai desaparecer. O enxame não vai abandonar, não vai morrer de fome. Lembra que são 6 meses de escassez de alimento, ela não tem o que comer. Se você não alimentar, vai perder a abelha. Fazendo isso, você não perde, você vai manter suas abelhas, elas vão chegar fortalecidas até o início da próxima safra e vão te dar a superprodução de mel. Não esquece, eu deixei um material bacana para você, relacionado à parte de calendário apícola, para você fazer um download e trabalhar corretamente todo o processo produtivo, tá bom? É importante você fazer o download dele, que dentro de alguns dias eu vou estar vendendo esse material. Não quero que você pague, estou deixando de graça para você. Então aproveita agora, baixa, já para você implantar teu apiário e chegar comigo na superprodução, tá bom? Já deixa teu like, encaminha esse vídeo para todas as pessoas que você conhece e vamos levar para todo mundo a ideia da criação de abelhas e da produção de mel. Beijo no coração, beijo na família e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fui!